Olá a todos. Esse é o grupo número 2, que tem como tema a concentração gravitiva e a separação em meio denso. Os integrantes do grupo são a Adriana, o Naguel e quem lhes fala é o Vicente. Nessa apresentação a gente vai ver como funciona a técnica, os princípios, a gente vai ver os equipamentos e tal, tudo isso nos próximos slides. Bem, a gente tem aqui a introdução que fala sobre a concentração gravítica, que pode ser definida como um processo no qual as partículas de diferentes densidades, tamanhos e formas são separadas umas das outras por ação de força de gravidade ou por forças centrífugas. É uma das mais antigas formas de processamento mineral. Apesar de tantos séculos de utilização, seus mecanismos ainda são perfeitamente compreendidos. Aí, a técnica tem 5 princípios mecânicos atuantes no processo de concentração, que são a aceleração diferencial, a sedimentação retardada, a velocidade diferencial em escoamento laminar e a consolidação intersticial e, por último, a ação de forças cizalhantes. Eu vou entrar em detalhes sobre cada um nos próximos slides. Bom, antes de começar a falar sobre os principais mecanismos atuantes na concentração gravítica, a gente tem que entender o porquê. A concentração gravítica ela é um movimento de partículas em meio fluido. Esse meio fluido pode ser água, que é usado para o desempenho na remoção de partículas finas. Aí o outro meio pode ser o ar, que é usado na obtenção de concentrados e rejeitos de partículas finas. Tudo isso em condições restritas. Aí com isso a gente já pode começar a falar sobre os principais mecanismos atuantes na concentração gravítica. O primeiro princípio mecânico é a aceleração diferencial, que é o movimento de uma partícula influenciado por outras partículas e pelas superfícies. Se refere à aceleração inicial da partícula, que depende das densidades da partícula e do fluido, e independente do tamanho. Bem, agora a gente tem a sedimentação retardada, que uma partícula na água é acelerada pela força da gravidade até atingir a velocidade terminal. Trocando-se a água por uma polpa, as partículas afetam o movimento umas das outras, amenizando os efeitos de forma, tamanho e densidade na velocidade terminal. Bom, agora a gente tem a velocidade diferencial em escoamento laminar, que ocorre em uma película de água que flui sobre uma superfície inclinada e lisa em condições de fluxo laminar. Aí quando esse regime acontece, as partículas se organizam da seguinte maneira. Assim como a gente tem aqui na imagem, está organizado de forma crescente, né? Bem, agora a gente tem um princípio mecânico que é a consolidação intersticial, que ocorre devido à formação de espaços vazios entre partículas grandes, dando liberdade de movimento às partículas menores. A gente tem aqui na imagem que no início, antes da formação de espaços vazios, ela fica assim. Aí no final, quando se tem a formação dos espaços vazios, as partículas menores, né, que é esse aqui, tem mais movimento, mais liberdade de movimento que as partículas mais grandes, né, que ficam todas aqui, né. Bom, a gente tem aqui o último princípio mecânico, que é a ação de forças cizalhantes. Se a polpa é submetida a um cizalhamento contínuo, desenvolve-se tensões que podem resultar na segregação das partículas. Aí pode ser produzido pelo fluxo de uma polpa em um plano inclinado ou por vibrações. No caso aqui a gente tem essa imagem que explica como que isso acontece, né? Bom, continuando com a fundamentação teórica, a gente tem aqui o critério de eficiência de concentração gravítica, que nada mais é uma ideia da facilidade da separação de minerais por processos gravíticos, desconsiderando o formato das partículas. No caso aqui, a gente tem uma tabela de interpretação do CC, que é o critério de concentração. Consiste que quanto maior for o CC, mais fácil é a separação. Aqui
no CC desses dois, quando for maior, a separação ocorre de forma mais eficiente. Aí, quando no caso de se ele for menor, a separação é possível, mas é difícil. Aí que o critério de concentração é importante, a gente entender como que funciona e tal, e para que serve. Bom, como a gente já viu sobre os principais mecanismos e como eles funcionam, agora a gente vai ver sobre a técnica e os equipamentos. O primeiro deles é a calha simples, né? Que consiste essencialmente de uma canaleta inclinada, feita normalmente de madeira e de seção transversal retangular. O minério alimentado na calha é lavado por uma grande quantidade de água. No fundo da calha são colocados vários obstáculos, rifes, ordenados de modo a prover turbulência e possibilitar a deposição das partículas pesadas, enquanto as leves e grosseiras passam para o rejeito. Assim, as calhas simples são usadas para o beneficiamento de minério com faixa granulométrica muito ampla e onde o mineral valioso é de tamanho médio e grosso. Aí no Brasil, o uso da calha é mais difundido nos garimpos de ouro e de diamantes, onde sua fabricação é bastante artesanal. Bom, agora a gente tem as calhas estranguladas, né? Que consiste em uma calha inclinada que possui uma extremidade mais larga que a outra. Ela funciona assim: a alimentação ocorre na extremidade mais larga e no final da calha as camadas inferiores são separadas das superiores por um cortador adequadamente ajustado. Aí é um equipamento relativamente ineficiente, pois apesar de ter uma boa recuperação, a ação de enriquecimento em uma passagem é pequena e requer de múltiplas passagens para a obtenção de um concentrado de alto teor. Bom, agora a gente tem um SIG, que é um equipamento projetado para os mais diversos serviços de concentração de minerais pesados. Os SIGs destacam no beneficiamento de cassiterita, ouro e diamantes. São fabricados em modelos diversos como Nova, trapezoidal, mineral e Renner, produzidos em diversos tamanhos e capacidade. Eles englobam ensaios contínuos e descontínuos em laboratórios, em plantas experimentais e industriais. Como ele funciona? A separação dos minerais é realizada em um leito dilatado por uma corrente pulsante de água. As partículas finas e leves se depositam sobre as mais grossas e pesadas. Os efeitos de impulsão e sucção criam uma estratificação quase perfeita. O processo de Shigashin é provavelmente o método gravítico de concentração mais complexo, por causa de suas contínuas variações hidrodinâmicas. A abertura da tela do Shig deve ser entre 2 e 3 vezes o tamanho máximo das partículas do minério. Assim, as condições do ciclo de Shigashin devem ser ajustadas para cada caso, citando-se apenas como diretrizes que ciclos curtos e rápidos são apropriados a materiais finos, ou contrário para os materiais grossos. Bom, aqui a gente tem um tipo de SIG, que é o NUBA. São equipamentos projetados especialmente para a preconcentração de minerais pesados, que destacam a sua aplicação no beneficiamento de cassiterita, ouro e diamante. Aí, aliando o baixo peso e reduzido custo operacional, a elevada eficiência de separação e grande capacidade de alimentação, o SIG Yuba é o equipamento mais indicado para operações de debaste em plantas de concentração gravimétrica. Bom, continuando com o SIG tipo Yuba, é utilizado como substituto de sistemas rústicos de concentração, que permite aumentar consideravelmente a recuperação de minerais pesados,
garantindo a rápida amortização do investimento realizado. Aí o SIG tipo IUVA é empregado com as instalações no circuito de moagem para recuperar a piritaça liberada e partículas de óleo. Bom, continuando aqui, agora a gente tem um SIG tipo trapezoidal. Trata-se de um equipamento altamente robusto e compacto, de baixa potência instalada, tem mínima necessidade de manutenção e garante baixo custo e grande eficiência operacional. Esses equipamentos são fabricados em dois tamanhos diferentes, na versão de uma ou duas células, que permite atender às mais diversas capacidades de produção. Bom, agora a gente tem a mesa UEFI, que é uma mesa vibratória. São equipamentos que realizam estágios de limpeza de preconcentrados, de SIGs e de espirais. São indicados na concentração de minerais pesados e apresentam grande precisão e elevada recuperação. São recomendados para materiais finos, nos quais operam com alta eficiência, possuem a frequência e a amplitude de oscilações regulares. Aqui a gente pode ver a imagem, né, de como uma mesa vibratória. Tem dois modelos, eu coloquei os dois, porque assim é bem interessante. Bom, aqui a gente tem o concentrador espiral. Um concentrador espiral usa a gravidade para separar partículas de densidades diferentes. É utilizado mundialmente na indústria de concentração mineral. Partículas que alimentam o concentrador são radialmente separadas por densidades e tamanhos. Aqui se tem imagem do equipamento, né? Eu coloquei dois modelos diferentes para ver as variações, né? Aí, como que ele funciona? É constituído por um canal helicoidal. A polpa é alimentada, os minerais mais pesados se estratificam nas camadas inferiores e os mais leves nas camadas superiores. Aí é possível remover o material pesado por aberturas na parte interna do canal ou por cortadores no final. Agora a gente tem o hidrociclone, que é um equipamento projetado para a separação sólido-líquido com a alimentação tangencial. O equipamento gera um vórtice descente, o que faz com que as partículas de maior densidade relativa sejam projetadas contra a parede e arrastadas até a saída inferior do mesmo, que ia ser aqui. Aí já as partículas menores são arrastadas para o centro do equipamento, formando um vórtice ascendente, saindo pelo orifício superior denominado overflow, que é aqui. Bom, aqui a gente tem uma imagem do equipamento, né? Eu enlistei as vantagens do hidrociclone, que tem a maior eficiência na separação de sólidos suspensos, tem capacidade elevada em relação ao seu volume e área ocupada, tem um controle operacional relativamente simples e tem um baixo custo de investimento. Então, acho esse método bastante viável, né, para a utilização na separação. Bom, por último, a gente tem o concentrador centrífugo, né, que este equipamento de concentração apresenta a vantagem de contar com a ação de força centrífuga muito grande. O que isso quer dizer? Que a força empregada aqui é 50 vezes maior que a força da gravidade e é utilizado no retratamento de rejeitos gravíticos de minerais pesados contidos nas frações finas, assim como na limpeza de carvões e tal. A aplicação da concentração centrífuga a vários tipos de minérios para a recuperação de finos de cassiterita. Essa palavra aqui que eu não sei pronunciar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Aí a separação de pirita fina, de carvões e muitos outros, né? Bom, aqui a gente tem esse item de eficiência dos equipamentos, né? O tipo de minério influencia na escolha do equipamento,
que depende de uma variedade de fatores, como a taxa de alimentação, a faixa granulométrica, que é o CC, né? E a porcentagem de sólido, entre outros. O desempenho de qualquer concentrador gravítico está relacionado com a adequada escolha e controle de fatores ao lado, que eu já falei, né? Aí dentro de resultados aceitáveis de recuperação e enriquecimento, que fazem da separação fazem um bom trabalho de separação. Bom, agora tem um item mais esperado, né, que é a aplicação as aplicações da concentração gravítica na mineração, que tem um monte de aplicações, eu já falei bastante, mas vou resumir assim bem rapidinho aqui. Os métodos de concentração gravítica, eles são usados para a separação de minerais de diferentes densidades usando a força da gravidade. Ultimamente, as tecnologias modernas também aproveitam as forças centrífugas para a separação de minerais entre muitos outros mecanismos. Tem um monte, não consegui citar tudo, mas cliquei aqui bem resumido para ter uma ideia mais ou menos de como que funciona a concentração gravítica e como ela atua na indústria dos minérios, né? Bom, e por último, a gente tem as referências bibliográficas, de onde eu tirei todos os textos, as ideias, né? As informações eu tirei do livro da CETEM, de concentração gravítica, no capítulo 7. Tem aqui disponível o link para pegar o PDF, né? E é isso. Muito obrigado, espero que tenham entendido tudo, né? Aí os colegas Adriana e Nagol vão falar mais sobre a separação em meio denso, que é um tema muito importante, né? E tem muito a ver também com o tratamento de minérios. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nahuel e vou iniciar a exposição do tópico de separação de minerais em meio denso. Os tópicos a serem discutidos nesta exposição serão introdução, tipos de meio denso, o cálculo da densidade de uma suspensão, a reologia do meio denso e, finalmente, o princípio de separação. Note que os primeiros tópicos serão todos muito mais teóricos e, finalmente, no último tópico veremos a prática que esta técnica utiliza. Esta técnica é um dos métodos mais importantes da concentração gravimétrica, que se destaca por usar como meio de separação um fluido com características específicas, que podem ser facilmente controladas durante o processo. O processo foi originalmente desenvolvido para carvões, mas na atualidade é aplicado no beneficiamento de diversos tipos de minerais e materiais secundários. Frequentemente é utilizado na separação de partículas relativamente grossas, de aproximadamente 6 mm. Ao longo da história foram utilizados diferentes meios para a dita separação. Entre eles pode-se ver cloretos de diferentes metais, água e areia, até chegar às suspensões ferríticas que são utilizadas na atualidade. Falando desses meios densos, é possível achar 4 tipos. O primeiro são as soluções aquosas de sais inorgânicas, cloretos, principalmente de cálcio, que foram os primeiros meios a serem utilizados na separação do carvão. Atualmente esse método não é mais utilizado por causa da difícil recuperação das sais inorgânicas. Um segundo tipo são os líquidos orgânicos. Eles são obtidos através da mistura de componentes orgânicos. Um diluente, como o tetracloreto de carbono ou a nafta, e um meio denso, como o bromofórmio ou a solução de clérice. Para calcular a densidade dos líquidos orgânicos, pode ser empregada a seguinte fórmula. Em virtude do alto custo dos líquidos densos, é necessária sua recuperação e reutilização num novo processo, onde o método empregado dependerá da natureza do líquido usado. Isto é válido não somente para os líquidos orgânicos, sino que para todos os tipos de meios densos. Os fluidos paramagnéticos são suspensões coloidais à base de água que contêm partículas de ferrita na escala nanométrica. A característica principal desses fluidos são suas propriedades paramagnéticas, onde a densidade do fluxo magnético pode ser controlada variando a intensidade do campo e a concentração do fluido. Neste caso, a separação de minerais não é ocasionada somente pela gravidade, senão pelo fluxo magnético e a força centrífuga.
Finalmente, temos a suspensão de sólidos em água. Este tipo de líquidos são os mais utilizados na técnica de separação por meio denso. Uma suspensão ideal deve contar com as seguintes características: uma alta dureza, para evitar que as partículas sólidas sejam degradadas e aumentem a viscosidade do líquido; estabilidade química, não é interessante que o meio reaja com os minerais que estão tratando de ser separados; alta densidade, para atingir a densidade de separação dos minerais e da ganga; uma fácil recuperação, porque as partículas sólidas que integram a suspensão são custosas e por isso é necessário que elas sejam recuperadas facilmente para serem insertadas num novo processo de separação. Granulometria controlada. Se a granulometria for demasiado fina, a viscosidade do líquido aumentará e, consequentemente, a operabilidade será reduzida. Também, uma granulometria muito fina pode dificultar a recuperação do sólido. E grãos arredondados. Os grãos angulosos diminuem a fluidez da suspensão e podem se degradar mais facilmente. As suspensões de ferro-silício e suspensões de magnetita conseguem atingir todas essas características, especialmente a fácil recuperação, devido às propriedades magnéticas dessas suspensões. Por isso, são muito mais utilizadas pelas indústrias, principalmente as soluções de ferro-silício. O ferro-silício, geralmente na proporção 85% ferro e 15% silício, é uma liga de alta densidade, aproximadamente 6,9 gramas por centímetro quadrado, e devido a isso forma uma suspensão de alta densidade também, entre 3,4 e 3,6. Por isso pode ser empregado na separação de minerais metálicos de suas gangas. A suspensão pode ser de ferro-silício moído ou atomizado. A suspensão de magnetita, geralmente utilizada na forma moída, permite a obtenção de uma suspensão com densidade de entre 1,9 e 2, por isso é utilizada na separação de minerais de baixa densidade. Agora, como é calculada a densidade de uma suspensão? Para isso, se deve observar a densidade do sólido e a quantidade deste numa suspensão. É mostrada na tela a fórmula para calculá-la. É importante dizer que, no ponto de vista prático, existe um limite da concentração do sólido que pode ser adicionado numa suspensão, que é aproximadamente em torno dos 70 e 86% do peso. Se a concentração exceder esse limite, a suspensão começará a perder fluidez, o que ralentará ou inviabilizará a separação de minerais. Podemos distinguir três classes de suspensões relacionadas com os minerais que se deseja separar. O primeiro, com densidades entre 1,3 e 1,9, são restritas ao beneficiamento do carvão. Segundo, com densidades entre 2,7 e 2,9, são mais comumente usadas na separação de minerais metálicos. O último, com densidades entre 2,9 e 3,6, são reservados para minérios especiais e principalmente na recuperação do diamante. Estas faixas de densidades correspondem às densidades obtidas utilizando suspensões de magnetita pura, misturas de magnetita e liga de ferro-silício e ferro-silício puro, respectivamente. A reologia estuda as propriedades físicas resultantes do escoamento de materiais. As propriedades reológicas de uma suspensão são influenciadas pelos seguintes fatores: a viscosidade do meio, a concentração dos sólidos, a geometria das partículas e as forças de interação entre as partículas. A reologia do meio denso tem um efeito direto sobre a operação de separação dos minerais. Por isso, é importante entender do que depende que uma suspensão tenha um bom desempenho. 1. As propriedades hidrodinâmicas do material a ser separado. 2. A remoção de partículas finas. Estas partículas finas aumentam a viscosidade do meio, dificultando a decantação dos minerais mais densos. 3. A viscosidade e o limite de escoamento, que deveriam ser os mais baixos possíveis. Para isso, deve-se evitar utilizar um moído de granulometria muito fina. 4. A granulometria do material e a densidade do material a ser separado. 5. Finalmente, a estabilidade da suspensão deve ser o mais alta possível.
entende-se por estabilidade o inverso da taxa de sedimentação das partículas sólidas que conformam a suspensão. Isto significa que quanto mais estável for a suspensão, menor será a taxa de partículas sólidas que vão cair profundo. Quanto mais estável for a suspensão, menor será também a agitação necessária durante o processo de separação de minérios, o que é muito importante, já que uma agitação muito alta faria que as partículas sólidas que integram a suspensão sejam fragmentadas e isto aumentaria a viscosidade do meio. Falando da qualidade de uma suspensão, as propriedades físico-químicas de uma suspensão podem ser melhoradas com a adição de alguns reagentes. Por exemplo, aumentando o pH, consegue-se uma redução da viscosidade, ou adicionando um inibidor do tipo nitrato de sódio numa suspensão de ferro-silício moído, pode-se reduzir bastante a velocidade dos processos de corrosão, que é o principal problema deste tipo de suspensão. Por último, agora que já temos visto toda a teoria, podemos entrar na parte prática do processo. O processo de separação em meio denso consiste em separar as partículas em função de sua densidade, usando como meio de separação um fluido de densidade intermediária, a qual vamos chamar de densidade de separação. De modo simples, as partículas com densidade menor que a densidade de separação flutuam e as partículas com densidade maior se afundam. O processo de separação pode ser classificado segundo a força externa dominante. No processo estático, a força externa dominante é a gravitacional, o que não significa que o equipamento não tenha partes móveis. Em um meio estático, a separação dos minerais pode-se prever com a seguinte fórmula. Se a força gravitacional é positiva, significa que a partícula se afundará. Se a força for negativa, significa que a partícula flutuará. Teoricamente, qualquer tamanho de partícula pode ser tratado por meio denso. Na indústria, este processo é restrito para apenas partículas acima dos 6 mm, já que a separação se torna mais complicada quando as partículas apresentam tamanhos muito pequenos. Isto devido à baixa taxa de sedimentação. Para partículas menores é utilizado o processo dinâmico. No processo dinâmico, a força dominante é a força centrífuga, cerca de 20 vezes maior ou mais que a força de gravidade. Neste processo, as partículas devem apresentar faixas de tamanho entre 0,5 mm até 50 mm no máximo. É possível tratar minérios abaixo de 0,5 mm, mas não é muito comum na prática. No meio dinâmico, a aceleração da gravidade é substituída pela aceleração centrífuga. Portanto, a equação capaz de prever o comportamento das partículas cambia para a seguinte. A grande superioridade da força centrífuga em relação à gravitacional permite uma maior capacidade de separação para o processo dinâmico que para o processo estático. Por último, aqui tem as referências onde eu tirei a informação apresentada e até que chega a minha explicação. A continuação começará a exposição da colega Adriana. Muito obrigado para todo mundo que tenha me ouvido. Oi, eu sou a Adriana e vou falar sobre a segunda parte da separação em meio denso. Aplicações da separação em meio denso no laboratório e na indústria. A separação em meio denso abrange 3 campos de aplicação: os estudos de laboratório, como os ensaios de afundamento flutua, a obtenção de produtos finais, no caso do beneficiamento de carvões, e a obtenção de pré-concentrados na indústria, como nos casos das concentrações de diamantes, fluorita, sulfetos e óxidos metálicos. Separação em meio denso em laboratório. Para os estudos de separação em meio denso em laboratório, com minerais ou carvões, os meios densos mais usados são líquidos orgânicos, soluções de sais inorgânicos e, mais raramente, as suspensões. Uma aplicação importante da separação em meio denso em laboratório é o estudo de lavabilidade de carvões minerais,
que é a caracterização de carbonos visando o seu beneficiamento. Nos estudos de lavabilidade, usam-se várias densidades de separação. Dependendo da constituição da amostra a ser estudada, a sequência de densidades pode ser crescente ou decrescente. Os resultados deste estudo mostram o comportamento de um determinado carvão quando for submetido a métodos de concentração gravítica. Na figura a seguir são tidos produtos ou frações densimétricas flutuando na densidade 1,3, 1,4, 1,6, 1,9 e afundando na densidade 2,4. Em todas as frações são determinados os teores de cinzas ou enxofre. Se os ensaios forem bem conduzidos em laboratório, os resultados obtidos se aproximarão bastante dos que seriam obtidos na indústria. No caso dos carvões, permitem prever a quantidade e as qualidades dos diferentes tipos de carvões. Em termos de teores de cinza e enxofre e de rejeitos, que se pode obter a partir de uma amostra ensaiada. Ensaios de afunda-flutua em laboratório com uso de suspensão. Estes ensaios podem ser realizados com o uso de equipamentos do tipo afunda-flutua. Realizam-se ensaios desse tipo de equipamento quando se deseja separar minerais pesados da ganga existente na amostra, verificar a eficiência de corte em uma densidade levantada em ensaios densimétricos ou para preparar uma certa quantidade de produto para ensaios posteriores de aplicação industrial usando material com granulometria grossa. Representação de como é feito o ensaio de afunda-flutua em laboratório. Começando com a preparação do meio denso, a amostra a ser ensaiada e a separação da amostra em dois produtos: o flutuado, que é a fração mais leve, e o afundado, que é a fração mais densa. Principais aplicações da separação em meio denso na indústria. Tem duas grandes áreas de aplicação da separação em meio denso: obtenção de um produto final para o mercado, como o beneficiamento dos carvões, e na obtenção de um pré-concentrado, como as de diamantes, fluoritas, sulfetos e óxidos metálicos. Os fatores que influenciam na seleção do tipo de equipamento são capital disponível, espaço requerido para a instalação, tamanho máximo da partícula a ser tratada, capacidade de alimentação e a densidade de separação. Principais equipamentos de separação em meio denso usados nas indústrias. Os equipamentos de separação estática normalmente possuem recipientes de diversas formas, dentro dos quais são introduzidos a alimentação e o meio denso. E os de separação dinâmica, com um dimensionamento adequado dos orifícios de entrada da alimentação e saída dos produtos, podem tratar alimentações com uma proporção variável de leves para pesados. Equipamentos industriais de separação estática. Separador de Cone-Winkel. Neste tipo de separador existe um mecanismo interno de agitação lenta o suficiente para manter o meio em suspensão uniforme e auxiliar o movimento do produto flutuado em direção à periferia do separador, onde é descarregado por transbordo. O produto afundado é removido do cone por meio de uma bomba ou de fluxo ascendente externo ou interno
com ar comprimido. Para este tipo de separador, parte do meio denso que sai com o afundado é drenado e volta diretamente para dentro do cone. Separadores de tambor Winkle. Usados ampliamente no beneficiamento de minérios metálicos e não metálicos, com granulometria de alimentação que variam de 5 a 300 milímetros, pode ser usado para a obtenção de 2 ou 3 produtos de separação. Para 2 produtos de separação, este é constituído de um só compartimento de separação. Enquanto aqueles com 3 produtos de separação, o mesmo é constituído de 2 compartimentos de separação operando independentemente um do outro. Do primeiro compartimento sai o produto leve e do segundo saem os produtos pesados e mixtos. Separador Tesca. Consiste em um tambor com caçambas internas de chapas perfuradas para transporte do material afundado e drenagem do meio denso. O tambor gira lentamente dentro de um tanque aberto que contém um meio denso. O produto flutuado é descarregado na extremidade oposta à alimentação, por transbordo ou por auxílio de pás em uma calha. Esse produto é descarregado em peneiras primárias de drenagem do meio denso, que retoma diretamente ao tanque do separador. O produto afundado é levado pela caçamba do tambor e descarregado em uma outra calha. Uma característica deste separador é o controle da corrente descendente de meio denso que sai das caçambas, das chapas perfuradas e é descarregado no tanque através de orifícios ajustáveis. Isto é importante para evitar alguma tendência de formação de gradiente de densidade dentro do tanque do separador. Separador Drewboy. Pode ser considerado como uma modificação do separador Tesca, onde o tambor com características diferentes opera na posição inclinada e não vertical. O Drewboy faz a separação de 2 produtos. Se um terceiro produto é desejado, será necessária a instalação de 2 desses equipamentos em série. A instalação de 2 separadores em série é muito comum, tanto no caso dos separadores Drewboy como para os Tesca no beneficiamento dos carbones. No separador Drewboy, a alimentação entra em uma das extremidades do tanque e os produtos leves são descarregados na extremidade oposta, enquanto os produtos pesados são removidos do fundo do estanque por uma roda, constituída de compartimentos radiais montada em um eixo inclinado. Separador Norway. Consiste em um tanque anular com uma parte interna cônica que protege o mecanismo de acionamento do sistema de remoção do produto afundado. A alimentação é introduzida no separador, mas para o centro do equipamento dentro de uma cortina anular e emerge um pouco no tanque de meio denso. A cortina força a alimentação a emergir no meio denso, evitando a saída de produtos pesados como os produtos leves. Os produtos leves são descarregados por transbordo nos vertedobros laterais do separador. Os pesados são removidos continuamente no fundo do separador por um sistema de arraste, evitando a decantação das partículas que compõem o meio denso, mantendo-as em suspensão. Equipamentos industriais de separação dinâmica. Ciclone de meio denso. É muito usado no beneficiamento de minérios e no processamento de carbonos. A alta força centrífuga envolvida possibilita a separação com sucesso de partículas
a granulometrias mais finas do que por outros métodos gravíticos. A atuação das forças de cisalhamento dentro dos ciclones permite a utilização de partículas mais finas de ferro-silício ou magnetita na constituição do meio denso, o que é essencial para a estabilidade da suspensão durante o processo de separação. Os produtos pesados movem-se ao longo da parede do ciclone, enquanto que os leves se descarregam no vortex finder. O meio denso forma um gradiente de densidade dentro do ciclone que aumenta no sentido do centro para a parede interna do ciclone. Separador Dyna-Whirlpool consiste em um cilindro de comprimento e diâmetro definidos, com aberturas nas extremidades sob forma de tubos por onde são feitas a alimentação do minério e a descarga do flutuado. Existem ainda tubos laterais localizados nas paredes inferior e superior do cilindro, que permitem a entrada tangencial do meio denso e a descarga do afundado, respectivamente. O tubo de entrada da alimentação é acoplado a um funil alimentador por onde entra o material a ser tratado como parte do meio denso. As partículas leves da alimentação percorrem a fase interna e são descarregados com o meio denso na extremidade inferior do Dyna-Whirlpool, reduzindo muito a degradação das partículas leves. As partículas pesadas da alimentação penetram no vórtice ascendente em direção à parede interna do cilindro e são logo descarregadas na abertura lateral superior através de uma mangueira de descarga compartendo o meio denso. A separação no Dyna-Whirlpool baseia-se na criação e controle de um vórtice ascendente onde sua forma e estabilidade são afetadas pelas variáveis geométricas e operacionais. Separador Tri-Flow consiste em dois dry-whirlpool acoplados e é utilizado nas operações de beneficiamento de carbono, minerais metálicos e não metálicos. A entrada de alimentação produz menos turbulência do que a tangencial usada do dry whirlpool. Este separador opera em dois estágios. O produto flutuado, que sai do primeiro estágio, é retratado no segundo, com a mesma densidade do meio ou em densidade diferente. Por ser um separador de dois estágios, a separação resulta em três produtos: o concentrado, misto e rejeito. O misto, dependendo da situação, pode ser diminuído, deslamado e retornar ao mesmo circuito ou ser tratado em um meio denso. Circuito de separação em meio denso. O que mais onera a operações de separação em meio denso do sistema de recuperação do meio denso e o sistema de recuperação do meio denso para o seu aproveitamento do circuito. O meio denso utilizado sai do separador junto com os produtos da separação, ou seja, de leves para os pesados. Os produtos leves e pesados que deixam o equipamento de separação passam separadamente por peneiras curvas de drenagem no meio denso e peneiras horizontais divididas em duas partes, onde a primeira é ainda para a drenagem do meio denso. Circuito industrial de separação de meio denso usando tambor de meio denso para concentração de minério de ferro.
Inicia-se com a lavagem e peneiramento do minério de ferro granulado em tambor lavador rotativo para retirada dos finos, que podem alternar a densidade do meio denso. O minério de ferro é lavado e sendo de finos alimenta o tambor separador com uma suspensão de ferro silício, com densidade entre 2,9 e 3,1. No interior do tambor, o material pesado afunda na suspensão de ferro silício e o material leve flutua, promovendo assim o enriquecimento do minério de ferro. As frações leves e pesadas são coletadas na saída do tambor separadamente em duas linhas, uma de afundados e outra de flutuados. Após a separação, o concentrado do minério de ferro e dos rejeitos são levados em peneira vibratória para recuperação e recirculação do meio denso. Controle de avaliação das operações de separação em meio denso. Eficiência orgânica, que é a porcentagem de carbono obtido na alimentação com o mesmo teor de cinzas do carbono lavado. O material deslocado total, que é a quantidade de material de concentrado presente no rejeito, guardando-se as devidas proporções entre concentrado e rejeito. Quanto menores as proporções de material deslocado, melhor é o desempenho do equipamento. A eficiência de separação metalúrgica relacionada pela recuperação do material útil e a recuperação metalúrgica da ganga. Os critérios independentes são derivados da curva de partição do equipamento, também conhecida como curva de Tromp. Com a constituição dessa curva, pode-se medir a eficiência da separação do equipamento. A curva 0 ABC representa a curva ideal, onde as partículas de densidades menores que a densidade de corte iriam para o flutuado, enquanto as partículas de densidades maiores iriam para o afundado. Para construir a curva de Tromp, é necessário conhecer a recuperação em massa do produto pesado obtido na operação industrial e as curvas de lavabilidade, concentrado e do rejeito. Outro índice que pode ser usado para medir a eficiência de separação de um equipamento é a chamada imperfeição, que é mais usado para a caracterização dos equipamentos de separação cujo meio é a água ou o ar. Obrigada pela sua atenção. E a referência bibliográfica principal foi o tratamento de mineiros, quinta edição, especificamente no capítulo 8, para a separação em meio denso.